Olá, seja bem-vindo à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Wellington e estou acompanhando você durante esta disciplina. Hoje vamos dar uma olhada no conteúdo da aula número 3, onde vamos falar um pouquinho a respeito de diversos custos e despesas que afetam o orçamento empresarial. De uma maneira mais específica, aí, o orçamento de mão de obra. Mas nós vamos ver aí, de uma forma geral, como é que tratamos todos os gastos que envolvem aí o planejamento de um determinado período. Muito bem, vamos lá então? Vamos verificar aí o resumo da nossa aula, né? Então, nós temos a unidade de ensino é a número 3. A competência da unidade de ensino, ela nos resume em conhecer, compreender e prever gastos. Tá? Então, essa é uma competência que vamos trabalhar bastante na aula de hoje, principalmente os gastos ligados aí à mão de obra, seja ela direta ou indireta. Então, de uma forma bem resumida, aplicar os conceitos de orçamentos de mão de obra direta e indireta e também das despesas e receitas. Então, como fazer aí o confronto, né, entre receitas e todas as despesas que envolvem a produção em um determinado período. As palavras-chave, então, são orçamento de mão de obra, seja ela direta ou indireta, né? E o orçamento de mão de obra, de custos e despesas, então, é o nome completo aí da nossa aula de hoje. Muito bem, os conhecimentos, o convite, então, ao estudo, na verdade, né? Então, nós vamos estudar aí o orçamento de mão de obra direta, de custos, né, indiretos de fabricação, ou seja, existem alguns custos que é possível medir diretamente quanto se gastou para produzir, mas existem outros que não é possível ter essa medida objetiva. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Tá? O orçamento de despesas, quando é que essencialmente no orçamento estamos falando em despesas? E vamos terminar aí o estudo com a consolidação das receitas, gastos e despesas. Então, quando falamos aí de consolidação, é de agrupar, é de juntar aí num único demonstrativo todos os valores referentes aos diversos produtos ou às diversas linhas de produção, tá, que uma empresa possa ter. Então, nós vamos consolidar, vamos agrupar todos esses dados. Ainda assim, será possível conhecer os processos de planejamento financeiro orçamentário, né, e a competência técnica de conhecer, compreender e aplicar essas técnicas de planejamento, então, e elaboração de orçamentos. Muito bem, nós temos aqui, então, agora os conhecimentos prévios, né, que são, então, necessários, agora sim, os conhecimentos prévios necessários para essa aula, tá? É basicamente uma revisão dos principais assuntos vistos na aula de custos. Tá? Então, quando você deu uma olhadinha lá na aula de custos, você aprendeu a terminologia básica, né, que se compõe aí os termos, que são muito utilizados na área de custos. E nessa aula de hoje, então, é muito importante termos esses esses conhecimentos muito bem compreendidos. Por exemplo, a mão de obra direta, os custos indiretos de fabricação, o que são realmente despesas, receitas, despesas, não é? E principalmente gastos. Quando é que nós estamos falando de gastos? Eu costumo dizer, meu caro aluno, que gasto ele é um conceito mais amplo, né? Ou seja, quando estamos falando de gastos, estamos falando de adquirir qualquer recurso que a empresa vai utilizar no seu processo produtivo, mas que também incorre, ou seja, implica em um desembolso financeiro, seja no momento da compra ou, né, mais à frente um pouco no caso das compras a prazo. Então, quando falamos de compra, já pensamos em matéria-prima, não é verdade? Mas não é só matéria-prima. A empresa incorre em uma série de gastos, ou seja, ela terá que pagar pela energia elétrica utilizada, pela água que ela consumiu, pelos fretes que foram utilizados,
os salários de diversos tipos de colaboradores, sejam eles da linha de produção ou não, podem ser muitas vezes aí de departamentos de apoio, como administrativo, financeiro, comercial, né? E por aí vai. Temos aí também diversas outras questões, outras pequenas despesas ligadas à segurança, alimentação, internet. Né? Então, todos esses gastos vão incorrer em um desembolso pela empresa. Ocorre que alguns desses gastos podem ser, então, classificados como custos, quando eles estão relacionados ao processo produtivo, e quando eles não estão relacionados, não foram consumidos no processo produtivo, então nós vamos chamá-los de despesas. Ok? Ou seja, despesas são os gastos necessários para a empresa poder vender. Os custos são os gastos necessários para a empresa poder produzir. Ok? Então, nós vamos fazer aí durante a aula uma apropriação, né, uma separação bem correta aí, de como alocar, então, cada um desses recursos. Então, é importante ter esses conhecimentos aí em mente, né, para podermos, então, elaborar o orçamento. O foco não é a disciplina de custos, não é a aula de custos, mas sim utilizar esse conhecimento para podermos elaborar o orçamento da empresa. Tá? Ela vai projetar as suas receitas, mas ela, então, precisa projetar os seus custos, as suas despesas, para poder, então, encontrar lá na DRE qual será o resultado do período. Porque é com base nessa informação que os gestores vão realmente aprovar ou não esse orçamento que está sendo elaborado. Lembrando que o orçamento sempre tem uma visão de futuro, seja orçamento para o próximo mês ou para os próximos 12 meses, ainda dentro do curto prazo, tá? Ou de mais longo prazo, como, por exemplo, para 2, 3, 5 ou mesmo os próximos 10 anos da empresa. Ok? Muito bem, vamos agora conhecer então a nossa situação de aprendizagem de hoje. Vamos lá. Então, nossa situação geradora de aprendizagem de hoje, né, é a empresa da senhora Ed. Ela terminou a faculdade, não é? E com 25 anos herdou a empresa. Uma empresa que trabalha com produtos injetados, produtos de plástico, né? A empresa Água Branca. Então, ela possui as máquinas, né, que utiliza a matéria-prima, que essencialmente é o plástico. Ó. E essas máquinas aquecem o plástico, fazem a injeção, né, desse material nos moldes para a criação dos produtos específicos. Ok? Muito bem, a senhora Ege, então, vai gerir essa empresa, que já está na família há mais de 20 anos, e acontece que ela está disposta a inserir aí um novo produto no mercado. Ou seja, a empresa já tem diversos produtos que ela fabrica e comercializa e pelos quais ela é conhecida no mercado, mas a senhora Ege quer aí adicionar um novo produto, que são quilhas de surf. Então, ela tem conhecimento sobre o mercado mundial de surf, né? E nós já temos aí os resultados estimados para o orçamento de vendas. Como já estamos aí na aula, né, na terceira aula, então, estimamos aí que já o orçamento de venda já foi elaborado, o orçamento de produção também já foi elaborado. Tá? E esses orçamentos demonstraram algumas possibilidades e uns resultados realmente promissores. Agora, hoje, nós vamos verificar se esses resultados são realmente tão promissores assim. Então, o desafio agora é que você faça esse orçamento dos gastos que esse produto demanda. Tá? Ou seja, são eles mão de obra direta e indireta, custos indiretos e despesas fixas e variáveis. Tá? Obviamente que temos que estabelecer aqui em cada momento qual é, né? Essencialmente, qual é aí o tipo de custeio que estamos utilizando. Se estamos utilizando ali um custeio por absorção, há uma certa classificação a ser feita. Se estamos utilizando o custeio variável, a classificação é outra. Tá?
Então, temos que ver em cada momento como é que estamos fazendo, então, a classificação dos custos, para não termos ali uma certa confusão na nomenclatura, ok? Muito bem, vamos agora, então, conhecer a nossa primeira situação-problema. Vamos lá. Tá? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos agora então conhecer os detalhes da nossa primeira situação-problema. Então, a empresa que estamos analisando hoje, a Água Branca, ela não vende as quilhas individualmente. Então, ela vai fabricar uma por uma as quilhas, mas a comercialização é feita através de um conjunto com 3 quilhas. Então, cada cliente, quando ele vai comprar quilhas, ele já sabe que ele precisa comprar 3 unidades. Então, ele já compra o conjunto. Além disso, sabe-se que o plástico, que é o principal insumo, então, para a elaboração, ele é consumido na ordem de 0,25 metros cúbicos por quilha. Portanto, se cada conjunto, então, possui ali 3 quilhas, nós vamos utilizar aí 0,75 metros cúbicos por conjunto. O preço do plástico é de R$10 no primeiro ano, para cada metro cúbico, e de R$ 11,00 no segundo ano e R$ 12,00 no terceiro ano. Então, veja que a expectativa de inflação para o custo aí do primeiro, do primeiro insumo já está, do principal insumo já está computada aí. Com isso, então, nós podemos analisar alguns números da nossa situação-problema. Tá? Então, você projetou os próximos 3 anos para a senhora Ed do orçamento de vendas, de produção e de material direto de fabricação. Tá? MDF é o material direto de fabricação. Então, conforme temos o quadro. Veja bem, meu caro aluno, esse quadro ele está disponível no material didático também, tá? E podemos verificar que se trata apenas de informações que já estão disponíveis. Então, nós temos aqui a informação de vendas no mercado para o primeiro, segundo e terceiro anos. A participação da empresa no mercado, que é de 5%. As vendas da empresa. Então, a empresa deve vender 450 conjuntos no primeiro ano, 460 no segundo, 467,5 no terceiro ano. Tá? O preço do produto. Então, R$ 150,00 cada conjunto no primeiro ano, R$ 165,00 para o segundo ano e R$ 180,00 para o terceiro ano. Faturamento previsto, então, veja bem que nós estamos falando apenas do produto, quilhas de surf. A empresa fabrica outros produtos. Então, para esse produto, o faturamento previsto é de 67.500 no primeiro ano, 75.900 no segundo ano e 84.150 no terceiro ano. Então, veja que essas são informações que já foram elaboradas. As vendas, então, no conjunto de 3 quilhas, está aqui novamente disposta, mas há uma composição de estoque. Então, havia um estoque já inicial para o primeiro ano. Há uma necessidade, então, de produção de 495 quilhas e o estoque final ele deve ser 10%
da venda esperada. Essa foi uma regra que foi fixada para se manter algum estoque, seja um estoque de emergência, né? Um estoque para atender algum pedido ali de última hora. Né? Então, dessa forma, se chegou aí a uma produção exigida de 455 unidades, conjuntos, para o primeiro ano, 461 para o segundo e 468 para o terceiro ano. Tá? A necessidade, então, do material direto de fabricação. Sabe-se que cada conjunto vai consumir 0,75 metros cúbicos. Tá? A necessidade, então, de material direto de fabricação para a produção em litros é de 341, 345 e 351. Tá? E o estoque final, então, desse insumo, porque aqui nós estamos falando de um estoque final, nessa área aqui, estávamos falando de um estoque final dos produtos acabados. Mas nós precisamos comprar a principal matéria-prima. Então, aqui estamos falando do estoque de matéria-prima para a fabricação desses produtos. Né? Então, nós tínhamos lá que temos que ter um estoque final e a necessidade, então, realmente, de material direto de fabricação, considerando que já há um estoque inicial disponível na empresa. Com isso, nós obtemos aí o que realmente será necessário comprar. Nós precisamos comprar aí 343 litros de plástico por metro cúbico lá para o ano 1, 346 para o ano 2 e 351 para o ano 3. Há um custo de R$10 no primeiro ano, então se estima aí um gasto de total aí de material direto de fabricação de 3.433 no primeiro ano, 3.808 no segundo, 4.220 no terceiro ano. Então, acho que esse é um quadro que nos traz aí muita informação que vamos utilizá-la aí em várias situações. Então, para produzir cada conjunto, cada operador consome meia hora. E que custam aproximadamente R$9. Então, uma hora, custa aí R$9. O dissídio salarial é de aproximadamente 5% ao ano. Além disso, o entregador não tem salário fixo. Ele ganha um proporcional, ele ganha 10% de comissão sobre cada conjunto de quilha entregue. Então, a empresa paga 10% a título, então, de entrega. Né? A senhora Ed solicitou a você que elaborasse, então, neste momento, o orçamento de gastos com mão de obra direta e indireta para os próximos 3 anos. Então, foi solicitado aí um orçamento anual dos gastos para um determinado período. Então, o orçamento de mão de obra ele pode ser classificado. Então, nós temos aqui custo direto ou indireto, quando nós estamos falando do custeio por absorção. Se estivermos falando em despesas fixas e variáveis, aí já estamos normalmente utilizando mais um custeio variável. E é importante fazermos essa distinção, porque em determinados momentos podemos fazer uma determinada classificação, mas para outros relatórios mais gerenciais poderemos estar utilizando aí um outro sistema de custeio, então. Então é importante mantermos essa classificação bem separada. A mão de obra, então, ela é um custo variável, ou um custo direto, porque ela é um forte candidato, tanto num sistema quanto no outro. Então, se é custeio por absorção, normalmente, então, ela é um custo direto. Se é o custeio variável, normalmente, então, ela é um custo variável, porque ela vai variar por unidade. Tá? A questão aqui é que nós conseguimos medir, sabemos exatamente quanto foi, então, consumido pela produção. É por isso que nós temos como classificar por variável ou direto. É possível saber qual foi o gasto de cada peça fabricada. Já o aluguel, normalmente ele é classificado como um custo indireto, porque a empresa produz diversos produtos. E ficaria muito complicado ou desnecessário, muitas vezes, ficar fazendo a apropriação do aluguel para cada produto fabricado, quanto que custou de aluguel. Isso é feito no final, através dos critérios de rateio, mas não há uma medida objetiva
para se fazer essa apropriação. Tá? Então, é por isso que nós consideramos ele como um custo indireto. Se estabelece um critério de rateio, então ele é apropriado aos produtos fabricados. A mão de obra direta porque existe uma medida objetiva. E dizemos que ela é indireta quando não há essa medida objetiva. Apesar de ser, muitas vezes, um custo, então está vinculado ao processo produtivo, mas nós não temos uma medida objetiva para saber quanto foi gasto por cada peça produzida. Se não há essa medida objetiva, terá que ser estabelecido um critério de rateio, então é indireto. Tá? Muito bem, então, ainda continuando nosso exemplo, consumindo. O consumo de mão de obra para se produzir aí bichos de pelúcia é de R$1 por unidade. Então, sabemos que a mão de obra equivale a R$1 por cada unidade produzida. Isso quer dizer que para cada unidade produzida são consumidos R$1 de salário pago ao responsável pela produção, a pessoa que realmente produziu. Né? Logo, deve-se produzir 100 bichos de pelúcia, porque se espera vender 90 e devem ser mantidos 10 em estoque. Então, é necessária a fabricação de 100 unidades. Então, 100 unidades fabricadas, vezes R$1 de mão de obra, que custa, para cada bicho de pelúcia fabricado, nós teríamos aí, então, um gasto de R$100 de mão de obra direta. Tá? Então, veja que é possível, como sabemos quanto é gasto para cada produto fabricado, é possível, então, fazer a alocação direta desse gasto. Tá? Uma outra forma, então, de se estabelecer a relação é através de horário. Nós podemos medir por unidade, mas também podemos medir por hora, que, aliás, meu caro aluno, é muitas vezes até a mais comum, tá? Fazermos a medida aí em hora da mão de obra. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, a hora da mão de obra, ela custa 50. E para produzir uma unidade do produto, seja ele lá, qual for, gasta-se meia hora. Então, o custo por unidade será de 25, porque nós vamos pegar os R$50 que se gasta por hora e vamos multiplicar por meia hora, que seria equivalente aqui a 30 minutos. Então, R$50 para cada 60 minutos, R$25 para cada 30 minutos de produção. Se a empresa, então, produz 1.000 unidades, fica fácil de encontrarmos, então, o seu gasto com mão de obra direta. 1.000 unidades vezes R$25, que custa a produção de cada um deles de mão de obra, R$25.000 será o gasto total, então, com mão de obra direta para essa empresa. Já a mão de obra indireta, ela, apesar de ser, então, considerada como um custo, pois ela possui relação com a produção, ela não pode ser convertida em unidade produzida, porque nós não temos esse parâmetro, não temos uma medida objetiva. Então, um bom exemplo disso são os gastos com a entrega para o cliente, pois a produção, na verdade, não precisa de entrega para produzir. Normalmente, nós sabemos que o processo de produção ele termina com o produto acabado na linha de produção sendo entregue para o pessoal do estoque. Dessa forma, então, os custos geralmente se encerram nessa fase. Aí, a partir dali, temos só despesas. Então, mediante as informações apresentadas na SP1, então, voltando à nossa situação, problema 1, vamos fazer por etapas. Então, o primeiro passo é projetar o custo de mão de obra. Ou seja, a produção exigida já em conjuntos, 455 conjuntos para o ano 1. Horas de mão de obra por conjunto, é necessário meia hora por conjunto. Horas totais de mão de obra para atender a produção. Então, nós vamos pegar o 455, que é a quantidade que vai ser fabricada, é necessário meia hora para cada produto, e nós vamos, então, descobrir aqui, veja que aqui seria, na verdade, meia hora, uma correção a ser feita, 227,5. Temos aqui no ano 2, meia hora vezes 461, que é a quantidade a ser produzida, ok? Então, 225, o que é isso, professor? É a quantidade total de mão de obra que será necessária.
Bom, se essa é a quantidade total de mão de obra que será necessária, como sabemos o custo da mão de obra, que no primeiro ano é de R$ 9,00, temos como saber então o custo total. Temos em horas, o custo de cada hora, podemos saber o custo total de mão de obra, que no caso será então 2.047, que vamos pegar aqui as 227 horas, vamos multiplicar por 9, que é o custo de cada hora, chegamos então a R$ 2.047,50, é o que será necessário para remunerar os trabalhadores nessa linha de produção. Tá? Para o ano 2, esse custo ficou então orçado em 2.178 e para o ano 3, 2.323. Veja que isso é apenas a mão de obra direta, existem ainda diversos outros gastos para orçarmos. Né? Mas veja que passa por essa questão. Enquanto sabemos a quantidade, quanto de hora é necessário para cada unidade a ser fabricada, o custo de cada hora, então, multiplicado por esse total de horas que será gasto, chegamos, então, a um custo total daquele gasto que está sendo orçado. No caso aqui, a mão de obra direta. O próximo passo é projetar o custo de mão de obra indireto. Bom, nós temos um faturamento já orçado, 67.500 para o ano 1, 75.900 para o ano 2 e 84.000 para o ano 3. Percentual de comissão se sabe que é 10%. Então, os colaboradores que fazem essa entrega recebem essa comissão de 10%. Então, 6.750 para o primeiro ano, vamos pegar 67.500 e multiplicar por 10%. 7.590 para o segundo ano, o cálculo é exatamente o mesmo, né? 8.415 para o terceiro ano, aplicando então a mesma regra. E agora sim, por final, podemos então fazer aí a nossa projeção, né, de mão de obra, onde vamos ter o orçamento com mão de obra direta, conforme apurados já, para o ano 1, 2 e 3, e o orçamento com despesas de venda, ou seja, a nossa mão de obra indireta, aquele pessoal que fazem as entregas. Então, basta apenas somarmos, né, esses dois valores e vamos encontrar lá, então, 8.797 para o primeiro ano, 9.700 para o segundo, 10.738 para o terceiro ano. Então, esse é o nosso orçamento total de mão de obra. E dessa forma, então, encerramos aí a nossa primeira situação-problema. Vamos agora dar uma olhada na nossa segunda situação-problema? Vamos lá. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos agora conhecer então os detalhes da nossa segunda situação-problema. Vamos lá? Então, na primeira situação-problema, nós já fizemos ali o orçamento de mão de obra. Agora, a senhora Égia, ela sabe que para produzir aqueles produtos, ela terá também, não é, vários outros gastos. Então, além, né, do gasto com mão de obra, porque não são só as pessoas, não é, que trabalham na linha, tem diversas outras questões que devem ser verificadas. Então, a Água Branca ela possui a seguinte estrutura de custos fixos. Então, quando falamos de custos fixos, são aqueles custos que vão ocorrer. O principal conceito dele é que são custos que vão ocorrer independentemente de haver produção ou faturamento. Então, para a empresa poder operar, esses gastos eles ocorrem. Então, seja produzida ali 1 unidade, 10 unidades, 100 unidades, 1.000, 100.000 unidades.
Então, o volume de produção ali, ou seja, se foi produzido, se não foi produzido, esses gastos vão ocorrer independentemente. E a empresa terá que fazer o pagamento, então, por esses gastos. Tá? Por isso, as empresas sempre procuram manter os seus custos fixos muito bem controlados, porque no caso de haver uma redução na produção, para que esses gastos, então, não comprometam o resultado final da empresa para aquele período. Então, quando há uma redução ali no volume de produção e vendas, né, se os custos fixos forem baixos, eles não vão afetar muito o resultado. Agora, se os custos fixos forem mantidos altos e houver uma redução no volume de produção e vendas da empresa, isso pode chegar até a comprometer o resultado final. Por isso, então, que é importante já fazermos uma projeção, ou seja, vamos orçar esses custos fixos para verificar, então, qual é o volume desses gastos. Vamos lá? Muito bem, então temos aqui que historicamente o aluguel é de 10 mil, materiais indiretos, R$2 por quilha, mas esses materiais, eles são aproximadamente isso não é um custo direto. Não, porque aqui nós já aplicamos ali um certo critério de rateio. Já foram diversos materiais que foi aplicado e se chegou então a um custo de R$2 por quilha. Ele continua sendo indireto. Tá? A manutenção de equipamentos, 2 mil por ano, seguros de incêndio 300, há uma depreciação, quando for o caso, de 20% nos equipamentos por ano, e a máquina injetora há um custo de 30 mil nessa máquina injetora. Só que o custo que é colocado para a produção não são os 30 mil que a empresa está pagando pela máquina, mas sim a depreciação, 20% ao ano. Esse é o custo que é realmente computado, não é? Realmente apropriado. Então a senhora Ash gostaria de saber quais seriam os gastos com custos indiretos de fabricação para os próximos 3 anos. Bom, custo indireto de fabricação é o gasto, então, efetuado pela empresa que não pode ser apropriado diretamente. Nós não temos uma medida objetiva. É necessário se estabelecer ali um critério de rateio para fazer isso. Então, ele possui, né, ele pode estar alocado a um centro de custos, mas ele necessita ali de um critério de rateio para ser apropriado. Então, imagine que você tenha de pagar 5 mil por um galpão. Né? Então, a área, né, que será utilizada para a produção vai custar 5 mil. Você não consegue saber o quanto cada produto consome de aluguel. Então a resposta é não, pois no momento da produção não dá para afirmar o quanto cada unidade produzida consome de aluguel. Isso porque geralmente o que se está produzindo, ele tem uma certa, nós estamos ali atendendo a uma certa demanda. Então, muitas vezes você está produzindo uma série de produtos e fica um pouco complexo fazer a medida de quanto se está utilizando de espaço para a fabricação de cada produto, uma vez que esses produtos muitas vezes passam, ou seja, utilizam, consomem ali dos mesmos espaços, ou seja, de onde estão as máquinas, de onde estão as pessoas. Por isso que nós temos que não há como fazer essa medida. São, via de regra, ali, espaços que são compartilhados por diversos produtos na linha de produção. Então, os custos indiretos de fabricação, eles são considerados como custos fixos. Mesmo mudando ali a classificação, quando trabalhamos lá com custos variáveis e custos fixos, no custeio variável, os custos indiretos, normalmente, eles são fortes candidatos a serem ali custos fixos, pois no momento da produção não é possível estimar o seu consumo por unidade produzida. E se entende que eles, muitas vezes, vão ocorrer de qualquer forma. Por exemplo, ali o salário do chefe de produção. Ele é um custo indireto, mas independentemente do volume de produção, ele vai ocorrer. O chefe da produção, o gerente de produção, vai receber o seu salário de qualquer forma. Então, mas você pode fazer ali um rateio. Então, os custos indiretos de fabricação são considerados fixos apenas quando o nível de produção é determinado pelo orçamento de produção. Então, você sabe quanto vai produzir? Então, você pode considerar ele como um custo fixo.
Mesmo que a produção se altere, os gastos orçados com custos permanecerão inalterados, ou seja, os custos fixos de fabricação apenas se alterarão quando o orçamento de produção se altera. O que isso significa? O volume de produção. Então, nós consideramos que para um determinado volume de produção, há um determinado volume de custo fixo. Se eu aumentar esse volume de produção, agora eu tenho então um novo patamar de custo fixo. Então, e assim sucessivamente. Então, ocorre que os custos fixos, eles estão atrelados a um volume de produção. Se houver uma alteração nesse volume de produção, os custos fixos também vão se alterar. Não é? Mas dentro desse volume produzido, não é? Os custos eles vão sempre se manter fixos. Então, fabricar um pouco a mais ou um pouco a menos, os custos vão ser os mesmos. Né? Por isso, via de regra, a ideia é sempre manter ali o menor custo possível. Né? Então, para um exemplo aqui, a empresa, né, Liquidator, ela engarrafa água potável em embalagens de 500 ml sem gás. Para produzir 5.000 unidades, a empresa gasta cerca de R$ 1.700 mensais de aluguel. Ela também gasta cerca de R$1 para cada hora de produção utilizando a bomba pneumática para o engarrafamento. Cada 100 garrafas levam 1 hora para serem envasadas. Então, há um período, né, para a produção aí, de alguns lotes. Então, para garantir o padrão de qualidade, a empresa paga um inspetor de qualidade R$ 45,00 para cada lote de produção inspecionados. E cada lote é de 1.000 garrafas. Então, a cada 1.000 garrafas produzidas, se junta, se diz, esse aqui é um lote, pode ser inspecionado, embalado, não é? E entregue, né, ao estoque. Então, além disso, ocorre também uma depreciação anual de 10.000 das bombas utilizadas. Então, para esse exemplo, eu passo separar custo direto e indireto. Então, é necessário separarmos nesse enunciado todo aí o que é custo direto e o que é custo indireto. Muito bem, nesse caso aqui, então, o aluguel, ele é custo indireto. Não vamos fazer uma medida, né? Não temos como fazer essa medida, via de regra. A bomba para engarrafamento. Bom, nós sabemos que o envasamento ele é feito por uma máquina e há como medir o quanto essa máquina fez de envasamento no período. Então, custo direto. O inspetor de qualidade, ele é indireto. A depreciação também foi classificada aí como um custo indireto. Logo, temos como apurar todos os nossos totais. O orçamento de produção, 50.000 unidades, lotes de 1.000 unidades. Então, o número de lotes são 50 lotes. Uma vez que nós sabemos que o gasto com o inspetor é de R$ 45,00, se vamos produzir 50 lotes e a inspeção de cada lote custa R$ 45,00, então o valor total gasto aí com a inspeção de qualidade, R$ 2.250. O aluguel, né, nós temos ali 1.700 vezes 12 ao ano, 20.400, e a depreciação, então, 10.000. No total, 32.000, então, 650. Veja que como fazendo essa devida separação do que é custo direto e indireto, é possível, então, de fazermos a apropriação de todos os nossos custos. Não? Muito bem, voltando, então, retornando à nossa situação problema, vamos resolver agora a questão da senhora Ed, lá da Água Branca, com as quilhas de surf. Tá? Bom, nós temos aqui o aluguel, que no caso é de 10.000 por ano, o custo de alguns materiais, R$ 2,00, então, por conjunto produzido, a quantidade de conjuntos que serão produzidas, a quantidade de quilhas que vai em cada conjunto, então são 3 quilhas em cada conjunto. Então, se nós vamos produzir no primeiro ano 455 conjuntos, né? Cada conjunto tem 3 quilhas, serão necessários produzir 1.365 quilhas. Né? O consumo de material para cada período. E temos aqui também a questão de que se eu tenho R$ 2,00 de custo de material direto para cada quilha produzida e eu vou produzir 1.365 quilhas, eu posso então estimar aqui os meus custos indiretos. Tá? Então eu tenho o consumo total de materiais indiretos, 2.370. Da onde veio esse valor? 2 multiplicado por 1.365.
Então, é 2 de custos, o consumo de materiais por quilha, como serão fabricadas 1.365 quilhas, isso terá um custo de 2.730 para o primeiro ano. Manutenção de equipamentos, 2.000 por ano. Seguro contra incêndio, 300. O custo da injetora é 30.000, mas nós não computamos os 30.000 como custo, apenas os 20% da depreciação daquele período. Então, 30.000 vezes 20%, 6.000. Essa é a depreciação nominal que vamos computar para aquele período. Somando tudo, então, temos 21.030 para o primeiro ano. E repetimos todo esse processo para o segundo e para o terceiro ano. Lembrando, então, que nós temos 3 quilhas por conjunto e um consumo de material de R$2 por quilha produzida. E é assim, então, que vamos determinar o custo, né, de materiais indiretos para cada período. Tá? E somando-se, então, os demais custos daquele período. Dessa forma, então, né, os gastos indiretos de fabricação estão devidamente, então, apropriados ou estimados para o período. Vamos agora, então, conhecer a nossa terceira situação problema. Vamos lá? Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos agora entender, então, a terceira situação problema. Vamos lá. Muito bem, a senhora Ed, então, entendendo a importância dos gastos que existem na empresa, né, ela solicitou agora que você estime, então, as despesas para os próximos 3 anos. Já trabalhamos ali a questão dos custos diretos, dos custos indiretos, mas agora temos que orçar as despesas. Então, para tanto, vamos apurar as despesas para o novo produto, que são as quilhas de surf. Tá? Então, para o primeiro ano, os valores são relacionados, são os seguintes. Vamos lá, aqui. Despesas com vendas, né? Aquelas comissões, 5% sobre o faturamento. Então, seu faturamento será de 67.500, 75.900 e 84.150 para o primeiro, segundo e terceiro anos, respectivamente. Os gastos com propaganda são de 5.000. O seguro do escritório no litoral para atender aos clientes do novo produto, R$1.000 por ano. O IPTU do novo escritório, 3.000 por ano. A depreciação dos equipamentos é de 5.000 por ano. Então, com esses dados agora, né, nós podemos verificar que para atender, né, e para atender então a essa demanda, você sabe que deverá detalhar o quê? As despesas envolvidas na administração de venda do novo produto. Então, quais são as despesas? O que está envolvido em conseguir ter o escritório funcionando para poder realizar as vendas? Então, para isso, você deverá, antes de tudo, né, entender a diferença entre custos e despesas. Tá? E deverá também classificá-las em fixas e variáveis. Muito bem, meu caro aluno, aqui temos que fazer uma pequena pausa, né, e entendermos aí muito bem com o que é que estamos trabalhando. Quando falamos ali de custos e despesas, custo está relacionado ao processo produtivo. Foi consumido durante o processo de transformação dos materiais, né, da matéria-prima, em produto acabado. E ele não compõe apenas matéria-prima. Pode ser a mão de obra, pode ser, por exemplo, uma embalagem, pode ser o custo das máquinas e do equipamento do período. Seja ele um custo que nós tenhamos uma medida objetiva ou não. A questão é que vamos classificar como custos quando ele está relacionado ao processo produtivo. E a despesa? Bom, a despesa ela ocorre quando a empresa ela tem ali o objetivo de vender. Então, ela monta toda uma estrutura, todos os gastos que são necessários para a empresa ter condições de venda. Levando assim a teoria contábil, né, bem ao pé da letra,
todos os custos se transformam em despesas no final, então na hora da venda. Vamos pegar todos os custos, é um gasto que foi realizado com o objetivo de vender, né? Mas mesmo assim se mantém o nome custos, tá? Então separamos, custos está relacionado à produção, despesas não está relacionado ao processo produtivo. E dessa maneira fica bem fácil então de fazermos as classificações. Ocorre que o custo, para ser classificado, nós temos que verificar primeiro qual é o sistema de custeio, se estamos usando o custeio por absorção ou o custeio variável, e no caso, custos fixos e variáveis. Bom, custo fixo, ele é independente do volume de produção. Ele vai ocorrer de uma maneira ou de outra. Tem a empresa produzido e vendido ou não. Já os custos variáveis, eles só ocorrem se houver produção. Se não houver produção, esses custos não vão ocorrer. Ou seja, conforme a empresa tem um determinado volume de produção ou de vendas, esses gastos serão maiores ou menores. Por exemplo, matéria-prima. Se eu vou fabricar uma unidade, eu vou gastar uma certa quantidade de matéria-prima. Se eu vou fabricar 1000 unidades, é só pegar aquele volume de matéria-prima e multiplicar por 1000. Por 10.000, por 100.000 unidades e assim por diante. Então, quanto mais produzir, maior será o consumo de matéria-prima. Mesma coisa a embalagem, mesma coisa a mão de obra, tá? Horas máquinas, ou seja, as horas que são necessárias de máquinas e equipamentos para se produzir. Então, existem diversos custos que é possível fazer essa medida. É possível saber quanto exatamente será gasto em cada produto produzido na linha. Isso, quando falamos de medida objetiva, é possível identificar diretamente, não por meio de um critério de rateio. Quando utilizamos um critério para fazer esse rateio, aí então o custo é indireto, tá ok? Então, quando nós utilizamos ali essa questão de custo variável, né? Medida objetiva, sabemos quanto vai se gastar. Aí que muita gente fala, professor, mas isso é custo variável ou é custo direto? Ocorre que os custos diretos são ótimos candidatos para serem classificados, então, como custo variável. Porque se temos aquela medida objetiva, nós conseguimos, então, saber que se o volume aumentar, aquele gasto também vai aumentar, aquele custo também vai aumentar. E vice-versa, não é? Se a produção diminuir, esses gastos também serão menores. Por isso que costuma-se dizer que o custo variável, né, ele também, a maioria desses custos podem ser ali custos diretos, e os custos indiretos normalmente também são classificados como custos fixos. Porém, existem algumas situações, existem algumas exceções, e aí depende de cada caso, de cada tipo de produto, não é? De cada empresa, dos gastos que a empresa tem. Então não dá para dizer que isso é uma regra, é apenas uma tendência. E existem algumas despesas que também podem sofrer essa classificação. Não é? Muitas vezes um gasto, por exemplo, com uma comissão de vendas, ela é uma despesa, mas essa despesa ela aumenta conforme o volume produzido. Então, em alguns sistemas de custeio, é possível somarmos essa despesa variável ao custo variável e assim chegamos a um gasto total variável. E mesma coisa com os gastos fixos. Então, para ter certeza exatamente dessa classificação e de como fazer essa apropriação corretamente, é importantíssimo fazermos aí uma revisão na disciplina de custos, né, e como fazer a apropriação correta, utilizando então os sistemas de custeio adequadamente, ok? Muito bem, vamos voltar ao quadro, vamos lá. Já trabalhamos um pouquinho, né, esses conceitos aqui de custos fixos, custos variáveis, né, as despesas fixas, as despesas variáveis, porque apesar das despesas, na nomenclatura de custos, elas estarem relacionadas apenas a nós termos ali a necessidade de venda, e ela não está vinculada ao processo produtivo, mas existem despesas que são fixas e existem despesas que são variáveis, como é o caso da comissão. Então, nós podemos ali fazer alguma certa composição, de acordo com o que é permitido nos sistemas de custeio, para fazermos, então, as apropriações. Temos, então, aqui que resolvendo a situação da empresa, né,
nós vamos classificar os gastos em custos e em despesas, em fixos e variáveis. Então, foi definido dessa maneira. Então, as despesas variáveis de venda, aquela comissão dos vendedores, foi considerado como uma despesa variável. Os gastos com propaganda é despesa fixa, seguro, imposto predial, depreciação e salário da executiva também são despesas fixas. Lembrando que aqui nós estamos falando da depreciação do escritório. Então, são máquinas, equipamentos, veículos do escritório de vendas, não daquela máquina que será utilizada no processo produtivo. Então, a projeção das despesas, né? Identificar, então, o faturamento da empresa. Bom, é necessário, então, fazermos aqui uma certa identificação do faturamento da empresa. Então, vendas no mercado são 9.000 unidades, né? No primeiro ano. Como a empresa tem 5% desse mercado, ela vai vender ali 450 conjuntos de quilhas, né? O preço do produto é de 150, então o faturamento 67.500 para o primeiro ano. Processo semelhante no segundo e no terceiro ano, chegando então a 75.900 de faturamento no segundo ano e 84.150 de faturamento no terceiro ano. E por fim, podemos projetar as despesas para o período solicitado, então. Então, as despesas variáveis, a comissão, ela é de 5%. As despesas variáveis de venda, então, vão ser 67.500, que é o faturamento do primeiro ano, vezes 5%, 3.375. E aí nós temos 5.000 de propaganda, 1.000 de seguro, 3.000 de imposto predial, perdão, 5.000 de depreciação e o salário da executiva de 30.000. Somando tudo, então, chegamos a um total de 47.375. Mesmo processo feito para os anos 2 e 3, onde nós temos no ano 2 75.900 de faturamento, 5% disso, 3.795. Realizando, então, a soma com os demais gastos, 47.795, e para o ano 3, 48.207,50. E desta maneira, então, as despesas para os 3 períodos foram, então, devidamente projetadas. E dessa maneira finalizamos, então, a nossa terceira situação-problema. Vamos agora conhecer, então, a nossa quarta situação-problema? Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, vamos conhecer então os detalhes da quarta situação-problema, onde vamos então trabalhar essa questão da consolidação de todos os números que estamos apurando nesta aula. Vamos lá? Muito bem, na quarta situação então, problema, nós temos que a empresa possui agora 2 produtos, não é? Dispostos em 2 empresas diferentes. Então, existem 2 unidades de produção, não é? Mas tudo é uma empresa só. Então, tem a divisão de grades para ar-condicionado e tem a divisão de quilhas de surf. Ok? Então, cada dessas unidades vai apurar ali os seus custos, vai apurar ali as suas despesas e a sua demonstração do resultado do exercício. A questão é que os dados orçamentários da divisão de grades de ar-condicionado são apresentados lá no livro didático. Então, esses dados estão disponíveis para você, eu quero consultar. Bem como os resultados do orçamento elaborado durante as sessões aí 1, 2 e 3, ok? A questão
é que agora é necessário fazer uma apropriação de resultados para a elaboração da consolidação das informações no processo orçamentário. Ou seja, temos que consolidar, temos que agrupar todas essas informações. É necessário, então, termos a informação por linha de produção, no caso de grades para o ar-condicionado, e também da linha de produção de quilhas de surf. Nesse sentido, então, vamos entender o processo, não é, de cada peça construída para este orçamento. Quando falamos aqui de peça, vamos lembrar que em orçamento nós chamamos de peça orçamentária cada planilha que você elabora, meu caro aluno. Então, trabalhamos até aqui com várias planilhas, né, com várias tabelas. Cada uma dessas tabelas é uma peça orçamentária, ou pelo menos ela compõe uma peça orçamentária. Tá? Então, no caso, nós temos planilhas que nos dizem sobre o faturamento, sobre a produção, sobre o material direto de fabricação, sobre a mão de obra, sobre os custos indiretos de fabricação e sobre as despesas. O importante agora é trabalharmos toda essa informação no sentido de ir consolidando, de irmos, então, agrupando todas essas informações para no final verificarmos se vale a pena, se realmente compensa ou não a criação dessa nova linha de produção ou se esses volumes de produção estão adequados, se o preço praticado vai trazer um bom resultado, se os custos e as despesas que estão ali projetadas, não é? Se elas não estão muitas vezes muito alto ou se não está se prevendo ali um volume muito alto. Então, diversas informações vão estar disponíveis para se fazer uma análise depois desses demonstrativos consolidados. Então, é muito importante termos não só uma análise por linha de produção, no caso, as grades de ar-condicionado e as quilhas de surf, mas também do consolidado final da empresa. Compensa para a empresa manter essas linhas de produção? Vamos lá, então. Vamos começar a ver agora uma série, não é? De quadros, uma série de peças orçamentárias e cada uma dessas peças vai tratar em um aspecto específico dessa consolidação para podermos, no final, termos uma projeção consolidada. Vamos lá, então. Muito bem, resolvendo, então, a nossa questão de consolidação, né, nós temos que, sempre dispostas as planilhas em anos 1, 2 e 3, nessa aqui nós temos as vendas no mercado, tá? Veja que nós temos sempre a informação das grades de ar-condicionado, que é aquelas que já estão dispostas no livro, texto, e nós temos das quilhas de surf, que está prevista para o ano 1 a venda de 9.000 unidades. Então, se nós pegarmos a participação no mercado da empresa, ela tem 15% do mercado de grades de ar-condicionado e 5% do mercado de quilhas de surf. Então, se pegarmos aqui os 15% de 30.000, nós vamos encontrar, então, qual é realmente a quantidade, né, vendida, as vendas da empresa. No caso, 4.500 grades de ar-condicionado. Se pegarmos os nossos 5% de 9.000 unidades das quilhas de surf, vamos ter ali um mercado de 450 unidades, então, para serem vendidas pela empresa. Preço do produto. As grades de ar-condicionado são R$ 50 cada uma e as quilhas de surf 150 no primeiro ano. Tá? Dessa maneira, então, podemos também fazer aí uma certa projeção. Se vamos vender a R$ 50 cada grade de ar e serão vendidas 4.500 grades, 225.000 de faturamento. Se vamos vender 450 conjuntos de quilhas de surf a R$ 150 cada conjunto, chegamos então ao total de 67.500 o faturamento de quilhas de surf. Somando os dois faturamentos, o faturamento total da empresa então para o primeiro ano, 292.500. Repetimos esse processo para o ano 2 e para o ano 3.
apurando então 313 mil de faturamento no ano 2 e 338.500 de faturamento para o ano 3. Então veja aqui, mesmo estando consolidado, tá? Os valores estão aqui, o consolidado de faturamento, ou seja, a venda total da empresa, mas nós ainda temos a informação, temos que respeitar a informação por linha de produção, tá? Para podermos fazer uma projeção correta do faturamento. Por isso é importante respeitar, então, os dados de cada linha de produção. Bom, a projeção, então, para a produção. Tá? Nós temos aqui, primeira informação em unidades. Então, 4.500 grades de ar-condicionado, 450 quilhas de surf. Então, a produção total da empresa. O estoque final, 10% em relação às vendas. Então, é feita ali a projeção 450 grades e 45 conjuntos de quilhas. Com isso, é possível fazer ali uma necessidade de produção. Vão ser necessárias 4.950 grades e 495 conjuntos de quilhas. E temos também informação sobre o estoque final, 400 grades e 40 conjuntos de quilhas. Ou seja, com isso nós conseguimos executar aqui, elaborar o nosso orçamento de produção. Serão necessários fabricar 4.550 grades para atender essa demanda total, tá? E 455 conjuntos de quilhas de surf para atender a essa necessidade, porque já há um estoque prévio, né? Então ele é considerado. E também temos que deixar um estoque ao final do período para atender alguma emergência. Então, com isso, encontramos qual é realmente a produção necessária, tanto para os anos 1, 2 e 3 da empresa. Temos agora, muito bem, a planilha, né, a peça orçamentária que vai tratar do material direto de fabricação. Temos aqui então já a produção exigida. Nós já sabemos pelo quadro anterior quanto será necessário produzir. Nós sabemos quanto se consome de material direto de fabricação, no caso por metro cúbico, né, de produtos. No caso das grades de ar-condicionado, 1,25. No caso das quilhas de surf, 0,75 metros cúbicos por quantidade fabricada. Hein? Então, a necessidade de materiais diretos de fabricação em metros cúbicos. Se pegarmos, então, 1,25, multiplicarmos por 4.550 grades que serão fabricadas, teremos ali um custo de a necessidade, aliás, de 5.687 metros cúbicos de material para fabricar as grades. 0,75 por 455 conjuntos de quilhas que serão fabricados, teremos ali a necessidade de 341,25 metros cúbicos de materiais. Somando, então, 6.000 é a necessidade total de materiais diretos de fabricação. Como há um estoque já anterior, nós vamos considerar essa necessidade, de estoque final, para encontrar a necessidade total da empresa, respeitando então também a questão das grades de ar-condicionado e das quilhas de surf. E também temos que deixar ali um estoque, considerar, aliás, o estoque inicial do período. Então, trabalhamos com a questão de estoque inicial e trabalhamos com a questão do estoque final, que será deixado no almoxarifado. Então, conseguimos encontrar aqui a compra necessária de materiais diretos por metro cúbico. Então, 6.567 é o total de materiais que terão que ser adquiridos, sendo que 6.224 é para as grades de ar-condicionado e 343 metros cúbicos para as quilhas de surf. Como sabemos o preço do material direto de fabricação, 10 mais 10, é possível então encontrarmos 6.200 vezes 10, 62.200, 343 vezes 10, 3.433. Somando tudo, 65.676 serão os gastos de materiais diretos para o ano 1. E aí repetimos novamente, todo o processo para o ano 2 e para o ano 3. E encontramos então o valor de R$
112 será o custo total de materiais de fabricação para o ano 2 e 76.600 para o ano 3. Temos agora a mão de obra direta. Veja, meu caro aluno, que são vários quadros, né? Cada planilha dessa vai trabalhando um aspecto dos gastos da empresa. Novamente, temos a produção exigida, porque a mão de obra que será consumida é para fabricar essa quantidade que aqui está sendo exigida. Dessa hora, nós sabemos que as horas de mão de obra direta é 0,75 para fabricar uma grade de ar-condicionado e meia hora para fabricar as quilhas de surf. Né? Dessa maneira, então, basta fazermos sempre aquela nossa multiplicação. Né? Multiplicamos as horas de mão de obra direta para as grades de ar pela quantidade e as horas necessárias para fabricar os conjuntos de quilhas de surf pela quantidade de horas que serão necessárias, a quantidade vezes o tanto de horas que serão necessárias. E encontramos aqui as horas totais de mão de obra. Serão necessárias, então, 3.640 horas de produção para fabricar todos esses produtos. Como sabemos, o custo por hora, R$ 9,00, né? É a média de custos. Então, vamos pegar aqui 3.412 vezes 9, 30.712. 227,5 vezes 9, 2.047. Então, o consolidado do custo de mão de obra direta para o primeiro ano é de 32.760. Repetimos todo esse processo. No caso da mão de obra, temos que destacar que há uma expectativa, né, de aumento por causa do dissídio, então sempre vai aumentando em torno de 5% ao ano, por isso é 9,45 no segundo ano e 9,92 no terceiro ano. Tá? E vamos chegar então ao resultado de 39.300 para o segundo ano, 38.146 para o terceiro ano. Nós temos agora a mão de obra indireta. Então, nós temos um faturamento orçado, que é 225.000 para as grades de ar-condicionado e 67.500 para as quilhas de surf. Sabemos que há um percentual de comissão de 10%, só que é 5% para as grades de ar e 10% para as quilhas de surf. Então, nós vamos novamente multiplicar 5%, né, de 225.000, teremos um gasto aí de 11.250. 10% de 67.500, teremos um gasto aí de 6.750. Somando os dois, 18.000 é o gasto, então, com comissões para o primeiro ano, ou seja, essa nossa mão de obra indireta. A previsão é de 18.000. Muito bem, uma vez que nós temos para o primeiro ano 32.760 de mão de obra direta e 18.000 de mão de obra indireta, somando tudo, temos então o nosso orçamento total de mão de obra em 50.760 para o primeiro ano. Repetimos novamente todo o processo para o segundo e para o terceiro ano e vamos encontrar 58.700 para o segundo ano, 59.200 para o terceiro ano de mão de obra total. Nós temos agora, ainda tratando da questão dos custos indiretos de fabricação, outros custos indiretos. Ou seja, nós temos o aluguel, vai ser gasto por ano 25.000 de aluguel no primeiro ano, 15.000 aluguel da unidade que fabrica as grades de ar-condicionado e 10.000 a unidade que vai fabricar, então, as quilhas de surf. Consumo de materiais é R$ 2,50 por grade fabricada e R$ 2,00 por conjunto de quilha fabricado. Como serão fabricados 4.550 grades, podemos, então, fazer aí a nossa alocação. Ou seja, vamos pegar as 4.550 grades que serão fabricadas a um custo de materiais indiretos de R$ 2,50, e vamos encontrar ali, então, o consumo total de materiais. Já no caso das quilhas de surf, temos que verificar o seguinte,
é R$ 2,00 por quilha fabricada, mas é utilizado 3 quilhas para fabricar um conjunto. Então, nós temos que levar isso em consideração, né? Que as quilhas de surf esse custo não é para cada quilha, e sim para o conjunto. E cada conjunto consome 3 quilhas. E aí chegamos, então, a um consumo total de materiais indiretos de 14.105. Aí nós temos outros gastos, como a manutenção de equipamentos, 2.000 para cada linha, 4.000 no total. Seguro, 500 mais 300, 800. O custo da injetora de plástico, 25.000 mais 30.000. Mas, lembrando, não é o custo do equipamento que é computado como despesa, apenas as depreciações. No caso dos equipamentos para fabricar as grades de ar-condicionado, eles já foram depreciados, por isso temos aqui, então, uma despesa zero, né, um gasto zero com essa depreciação. E no caso das máquinas para fabricar as quilhas de surf, elas terão que ser adquiridas, então haverá depreciação de 20% ao ano. 20% de 30.000, R$ 6.000 por ano. Por isso que a depreciação nominal é de 6.000. Somando tudo, então, nós chegamos a 28.875, que será o total de despesas, então, de gastos indiretos, para as grades de ar, 21.030 para as quilhas de surf. No total, 4.905 para o primeiro ano. Para o segundo ano ficou orçado em 51.200 e para o terceiro ano 52.745. E agora, né, chegamos às despesas. Então, apurando-se as despesas, nós já teremos todos os elementos necessários para apurarmos o resultado da empresa, né? Então, nesse quadro das despesas, nós temos o faturamento de cada ano, já composto por linha de produção. As despesas variáveis, no caso é de 15% para as grades e 5% para as quilhas de surf. E encontramos, então, a proporção de cada um, né? Se pegarmos 15% de 225.000, 33.750 e 5% de 67.500, 3.375. Somando tudo, 37.125. Aí nós temos os gastos com propaganda, com seguro, com os impostos prediais, com a depreciação. No caso aqui, somente a depreciação no escritório que vende as quilhas de surf é que vai ocorrer, então por isso apenas 5.000. Né? Os salários da executiva e no total 117.625 o orçamento total de despesas para o primeiro ano. Para o segundo ano, 120.717 e para o terceiro ano, 125.067. Muito bem, agora que apuramos todas essas peças orçamentárias, tem como trabalharmos realmente a questão do que nós chamamos de orçamento consolidado. Tá? Como assim, professor? Vamos transportar lá os dados de faturamento. Então, faturamento para o primeiro ano, 292.500. O custo de materiais diretos de fabricação, 65.600. O custo de mão de obra, direta e indireta, 50.760. O custo indireto de fabricação, 49.905. As despesas totais, 117.625. Então, os gastos, né? Os gastos totais, 283.966. Se pegarmos o faturamento menos os gastos totais, chegamos a um resultado operacional de 8.533. É isso que nós chamamos, então, de um orçamento consolidado. Porque já sabemos se essa atividade, no caso, essas atividades, fabricar grades de ar-condicionado e quilhas de surf, se essas atividades trarão resultado para a empresa. Tá? É feito o mesmo processo para o ano 2 e o ano 3. Né? Então, soma-se todos os gastos, apura-se os gastos totais, tá? Desconta-se, então, a receita, menos esses gastos totais, encontramos para o ano 2 um resultado de 14.100 e para o ano 3 um resultado de 24.700. Então, veja que quanto à composição dos gastos em relação ao faturamento, o quadro acima ele apresenta um certo resumo. Né?
como é que vai se comportar. Compensa, não compensa, tá? Como vai ficar a situação da empresa. Uma pequena análise sendo realizada, nós podemos ver que os gastos totais para o terceiro ano, tá? Para os 3 anos, né? Há uma variação ali de 9%. As receitas vão variar 16%. E os gastos atrelados à área de produção, que incorrem nos materiais diretos de fabricação, mão de obra e custos indiretos de fabricação, em relação aos gastos totais da empresa, do primeiro ao terceiro ano, né, está em torno de 59% a 60%, respectivamente. Tá? Então, esses gastos, podemos ver que eles relativamente são estáveis, não há uma variação muito grande. A diferença fica, então, por conta das despesas. As despesas variam bastante ao longo do período e talvez fosse aí questão de uma revisão ou de um detalhamento maior. Tá? Muito bem, com isso nós encerramos, então, a nossa quarta situação, problema. E agora vamos verificar como seria, então, todo esse conhecimento adquirido em uma nova situação. Vamos lá? E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos ver agora como seriam todo esse conhecimento da aula de hoje aplicados a uma nova situação. Vamos lá? Então, provocando aí novas situações, né? Pense então em uma empresa prestadora de serviços. No nosso caso aqui, uma locadora de veículos, não é? Como compor este orçamento? Então, verifique que será necessário estabelecermos novamente os quadros de custos, pois apesar de ser uma empresa prestadora de serviços, existem custos envolvidos e nós teremos que separar, não é? Quais são os custos? Por exemplo, os custos diretos dos custos indiretos. Não é? Também teremos que trabalhar a questão das despesas. Quais são as despesas nas quais a empresa incorre para poder vender? No caso, a venda aqui é a locação de um veículo. Não é? Como encontrar, então, esse custo para a locação de cada veículo? Porque nós temos que verificar também a questão dos modelos. Se o modelo é mais popular, né, então ele tem um custo de locação menor, mas se os custos representam esse menor preço de venda, ou se o veículo, sendo um veículo luxo, um veículo com uma potência de motor, ou mais completo, né, com ar-condicionado, a direção hidráulica e, enfim, diversos outros acessórios de fábrica, se a locação de um veículo desse, ela é mais cara, mas se ela também traz maiores custos para a empresa, maiores despesas ou não. E, no fim, verificar, né, qual produto realmente vale mais a pena ou a empresa poderia incentivar mais no seu processo de locação. Muito bem, era esse o conteúdo para a nossa aula de hoje, né? O professor está sempre à sua disposição através do chat, após a aula, ou pelo fórum, você também pode estar enviando aí suas dúvidas, ou mesmo por um e-mail ao seu tutor, né, que será então retransmitido ao professor, que estará então resolvendo essas dúvidas e tentando aí esclarecer algum ponto que talvez não tenha ficado devidamente solucionado na aula de hoje. Então, estou à disposição para as suas dúvidas. Da minha parte era isso. Muito obrigado e até a próxima.